É um espetáculo de livro. Mas interrogatório, eu tenho que deixar registrado que o senhor tem a faculdade de não responder. Se não souber, se não quiser responder alguma pergunta, isso não será levado em prejuízo da sua defesa. Fique à vontade de iniciar o que é de defesa, será convidado a participar, mas não é obrigado a dele participar. Tá? Então, eu sei que o senhor sabe disso, está bem instruído, mas eu tenho que fazer o registro para que isso, para que nunca pare dúvida a respeito disso. Obrigado. Toda a manifestação que o senhor vier, há de ser espontânea, é isso que será. Bom, a denúncia narra uma situação sobre a qual, inclusive, já há sentença prolatada por destruir, com apreciação já feita pelo Tribunal Federal de Recursos, de cobrança de propinas em obras públicas na ferrovia. Segundo esse histórico que a denúncia faz, haveria percentual de 5% de regras sobre obras públicas. Isso era recolhido do senhor, para ouvir sua confiança. Já sabemos, eu já disse aqui várias vezes, que era o senhor Carlos Miranda que cuidava disso. Ele é colaborador do Ministério Público. E, muito bem, essa denúncia faz essa referência, esse aspecto histórico, e traz aqui uma nova situação, uma nova forma de cobrança de propina, que seria um percentual de 1% sobre os contratos, e teria, inclusive, o nome de taxa de oxigênio. Essa propina, segundo a denúncia, seria cobrada no âmbito da Secretaria de Obras, do São Braga, e, enfim, esse é o quadro da denúncia. Né? E o senhor, enfim, é o governador do Estado, da época, aparentemente imputa-se aqui a sua responsabilidade também por essa outra forma de cobrança de propina. Eu queria ouvir do senhor, para quem diz a respeito, se sabia da existência, se concordou com a criação dessa nova forma de propina, se conhece as pessoas que estão envolvidas. Boa tarde, doutor Marcelo, doutora Fabiana, boa tarde, senhores advogados, senhores advogados, imprensa. Agradeço a oportunidade de mais uma oportunidade de poder esclarecer os fatos de maneira transparente e verdadeira a Vossa Excelência e a esse tribunal, a essa vara. Eu tinha conhecimento das vantagens devidas recebidas no âmbito da Secretaria de Obras e de como se dava essa operação. A miúde eu não tenho como esclarecer a Vossa Excelência nem ao Ministério Público, mas sabia que tinha ciência como governante que no âmbito da Secretaria de Obras, secretários, subsecretários tinham uma estrutura de pagamentos indevidos durante o meu governo, 18 anos. Sabia que era 1%, e o nome seria uma taxa de oxigênio? Eu sabia que, nesse caso aqui, específico da empresa Oriente, eu conheci o empresário César Fiat, que já, à época, andava adoentado. Eu conhecia de nome, mas eu não conhecia pessoalmente. E ele foi à minha casa com outro empreiteiro de nome Leonel, dono da empresa IP, em 2006. E lá ele disse que iria colaborar com a minha campanha. Eu sabia que ele era um empreiteiro com presença no governo que me antecedeu, no governo da governadora Rosinha Garotinho e também no governo do Antony Garotinho. Inclusive a concessão, a única concessão rodoviária que o governo dos dois garotinhos fizeram foi a RJ 116, vencida pela Oriente junto com a Delta Engenharia. Sabia, pela minha amizade com o Fernando Cavendish, dono da Delta Engenharia, da força do senhor César Fiat com a Oriente no governo Rosinha Garotinho e Garotinho. E o próprio Fernando era muito agradecido das oportunidades que ele havia dado à Delta.
mas não foi o Fernando que me levou a ele. Ele foi a mim, me procurou junto com o Leonel da IP. Me disse que estava adoentado já naquela ocasião e que o Leonel era uma pessoa da confiança dele e que ele daria ajuda à minha campanha via o Leonel. E assim foi feito. Em termos de vantagens indevidas que eu recebi dessa empresa e da IP, elas foram dadas em campanhas eleitorais. Eu vi o depoimento do Carlos Miranda, ele esclarece pouco, porque de fato ele teve algumas vezes na sede da IP, como ele mesmo disse. Na verdade, tem muito a ver com aquilo que eu relatei para o senhor, para Vossa Excelência, no âmbito do DR. O doutor Henrique, que havia feito a concessão pelo DR da RJ-116 ao Oriente, junto com a Delta, era muito próximo ao César. E o próprio doutor Henrique me confirmou isso. Então, as vantagens indevidas que eu recebi eram no âmbito daquele valor, 16, 18 milhões de reais, dentro do que eu já havia assumido no processo anterior. Essas obras que se referem aqui ao processo, eu não tinha conhecimento delas como benefício para mim. Se é 1%, se foi 2%, eu sei que na Secretaria de Obras havia um benefício, uma estrutura. Nesses programas aqui e outros programas que se apelidou chamar alguns empreiteiros de taxa de oxigênio, mas para além disso, muitas obras foram de benefício da estrutura da Secretaria de Obras. Eu diria que de benefício mesmo indevido para essas pessoas, não é? E não aquela coisa que já foi dita, e eu faço questão de esclarecer a Vossa Excelência, já tem até quase 2 anos, de que seria apenas para uma espécie de salário para as pessoas, e para além disso, eu posso esclarecer em outras circunstâncias, o uso dessa taxa de oxigênio, desses recursos que foram feitas em outras ocasiões para outras. Elas tinham várias destinações administradas pela Secretaria de Obras. Parte delas eu tinha ciência, parte delas eu não tinha ciência, que era o que eles também ficavam, como eles administravam recursos para benefício pessoal. Em tese, eu teria ciência para algumas coisas que foram aplicadas para terceiros. Você não quer entrar em detalhes sobre isso agora? Até porque envolve pessoas de foro privilegiado. Eu disse que não sabe como funcionava a arrecadação. Não, Excelência. Wagner Jordão, por exemplo, é uma pessoa que a memória que eu tinha dele até a Operação Calicut era a memória mais de um cabo eleitoral do sul do estado e da região serrana. Eu não tinha relacionamento com o Wagner Jordão. Ele até convivia com algumas pessoas da minha estrutura, mas eu não tinha a menor noção que ele era uma das pessoas arrecadadoras da estrutura. Eu não tinha essa ciência. Tive nos dias seguintes à Operação Calicut. Alex Sardinha também? Nunca, não sei. Geraldo André de Miranda Santos? Possivelmente eu devo ter estado com o Geraldo, ele é enteado do César Fiat. Então ele acabou assumindo no lugar do César. Mas como a minha relação com o seu César era muito formal e houve 2 ou 3 encontros entre mim e ele, entre mim e o Leonel, era muito pelo doutor Henrique, eu não convivi. Possivelmente numa inauguração de obras, alguma coisa assim, ele possa estar, mas eu não me lembro dele. Você já conversou pessoalmente sobre essa arrecadação da taxa de oxigênio com o senhor Hudson Braga? Sim. O que foi essa conversa? Ele era uma das pessoas que me prestava contas, em tese, junto com o ex-governador Pezão, que era meu secretário de obras, do que, em tese, eles fariam com os recursos, tanto na aplicação de benefício pessoal, quanto, como eu disse a Vossa Excelência, até mesmo para benefício de terceiras pessoas. E havia vários programas de governo em que, como eu disse a Vossa Excelência, desde que me posicionei pelo esclarecimento dos fatos, a minha relação era sempre maior com as grandes empreiteiras, com as grandes obras. Então eu não tinha uma relação com essas médias empresas, né, do Estado.
dizendo que essa cobrança não era só em relação a Oriente. Não. E aí, Não. Era maior, era muito mais abrangente. Muito mais abrangente. Era uma regra, né? Era uma regra. E acho, inclusive, que esse percentual, dependendo das obras, era maior do que 1%. O senhor mencionou o senhor Luiz Fernando. Pezão. Senhor Pezão. Ele não está aqui respondendo a esta ação penal, mas ele participava dessa arrecadação? Participava. Era beneficiado por isso? Era beneficiado. Também da taxa de oxigênio? Era beneficiado e, junto comigo, me dava ciência de situações de benefício de terceiros. Prestava contas? Prestava contas. Se beneficiava? Se beneficiava pessoalmente. O senhor não. O seu esquema era que era o outro... Era outro assunto, que era com o Carlos Miranda, com o Bezerra, com a estrutura Shebar. Que era só para a sua ciência. Mas eu tinha ciência... Arrecadou e quem que o senhor está ajudando? Exatamente, mas em tese, muitas vezes eu soube pelos próprios empreiteiros que me davam ciência. O próprio César Fiat me disse uma vez: olha, Sérgio, governador, ele era muito formal comigo, mas o senhor sabe, nós estamos colaborando lá com a Secretaria de Obras. Eu falei: não, tem. Então, os empreiteiros médios às vezes me diziam, e eu volto a dizer, não só nesses programas, mas de uma maneira geral. Por exemplo, juntando essa empresa com a empresa anterior, do processo anterior, do DR, houve um consórcio juntando a Oriente com a União Norte. Um programa muito grande meu chamado Bairro Novo. Esse foi um programa financiado pelo governo federal, aliás, pelo governo federal não, pelo Banco do Brasil. Nós asfaltamos e efetivamente existiu. Nós urbanizamos cerca de 1.000 ruas em todas as 13 cidades do Grande Rio. Foi um programa realmente de fôlego e de atenção urbanística de grande projeção. Ele foi, inclusive, muito implementado durante o ano de 13 e de 14, beneficiou muito a reeleição no cargo do meu, então, vice-governador Pezão e governador, e a União Norte e a Oriente foram consorciadas num lote do Bairro Novo, e eu sei que foi dado ajuda a eles. Com percentual. Isso. Do que foi faturado. Para valores indevidos de benefício pessoal e de campanha eleitoral. O senhor disse, ele está falando da taxa de oxigênio. A Secretaria de Obras, Pezão, Hudson Braga Pezão. E a estrutura lá deles. Porque o Hudson vem de Volta Redonda e conviveu com o Pezão no governo da Rosinha Garotinho. O Pezão foi chefe de gabinete do Garotinho e secretário depois de governo. E o Hudson Braga foi subsecretário do senhor Luiz Rogério, que era uma secretaria, se não me engano, de nome Integração Regional, algo assim do gênero, que trabalhava muito com o interior. E os dois eram amigos lá de Volta Redonda, Piraí. Então, quem levou o Hudson para a Secretaria de Obras foi o Pezão. E ele já tinha uma convivência do governo Rosinha. E a própria Oriente, como era forte do governo Rosinha, ele já tinha um relacionamento com a empreiteira, como a IP, anterior ao meu governo. Essa cobrança dessa taxa de oxigênio, de 5%, ou esse esquema de cobrança própria da Secretaria de Obras, já existia no governo anterior? Eu creio que sim, Excelência, porque... Não. Pelo que o Fernando Cavendish me dizia, que colaborava com recursos para a estrutura da Rosinha Garotinho, do DR, pela maneira como o seu César Fiat falou para mim, o Leonel, eu creio que esse esquema funcionava em governos anteriores ao meu, e que eles participaram, né? Concessão da RJ 116, eu não sei dizer se foi no governo da Rosinha ou do Garotinho. Que estrada é essa? Para Friburgo? Para Friburgo, para Nova Friburgo. A RJ por Cachoeiras de Macapu, aquela RJ é concessionada, tem pedágio, e foi concedida no governo ou da Rosinha Garotinho ou do Garotinho. Né? Essas empresas? A Oriente, exatamente, Oriente com a Delta. Temos aqui, eu acho que ainda na Caiput, uma cautelar em que foram apreendidos alguns documentos
um depósito da Transexpert. E lá umas anotações de valores que seriam de Hudson Braga. Alguma relação desse dinheiro guardado da Transexpert com essa arrecadado nessa... Com certeza, com certeza. Inclusive, o fato de ter encontrado o cartão do meu assessor Paulo Fernando, eu fui saber depois. Sim, né, é porque eu não conseguia entender bem porquê. Depois, o Paulo Fernando, ele cuidava de uma parte do dinheiro do Hudson e do Pezão que foi acautelada com ele, digamos assim, e que ele tratou de repassar para eles. E por alguma razão, eu não sei lhe dizer qual é a razão, mas fiquei buscando por que o cartão do Paulo Fernando foi parar lá na Transexpress. É porque o Paulo Fernando acautelou para o Hudson Braga e para o Pezão valores indevidos que, eu não me engano, da ordem de 6 milhões de reais, guardados na Transexpress pelos dois. Pelo Paulo Fernando, quer dizer, claro que houve outras pessoas que eu tinha ciência que cuidavam de recursos deles. Algumas estão até lá presas comigo. Então, possivelmente o cartão estava lá porque ele teria sido responsável por botar o dinheiro. Esse dinheiro específico, esses 6 milhões de reais, se eu não me engano, são 6 milhões de reais. Mas esse dinheiro era do Pezão e do Hudson Braga. Nessa mesma operação e nessa mesma busca e apreensão, além do cartão, também foi encontrada a declaração de imposto de renda da sua esposa. Atenção, você lembra disso? Pois é, eu não tem nenhum sentido. Ele não prestou serviço para o escritório dela, não tinha relação com ela. O proprietário esteve comigo 2 ou 3 vezes no Palácio Guanabara e Laranjeiras. Não sei explicar para o senhor, não sei mesmo. Você não perguntou isso? Acho que esclarecer? Não, acho que... Você não quer ter uma pergunta? Sim, pergunta. As defesas querem fazer alguma pergunta? As demais defesas? Fique à vontade. Pode pensar, por favor. Excelência. Bom, de qualquer forma, o advogado me interrogando, né, vai orientar da melhor forma, mas fique à vontade. Essa taxa de oxigênio, ela era uma imposição de cunho obrigatório a todas as empresas ou determinadas empresas, caso entendesse, não pagariam? Doutor, desculpa, se o senhor pudesse identificar e o seu cliente. Meu nome é Carlos, meu cliente é o Geraldo e o Alex. Eu não posso garantir ao senhor que tenha sido de maneira genérica, né? Mas esses programas que estão aqui, né, certamente houve esse benefício, porque eram programas de nível médio, digamos assim. Havia programas de nível pequeno que eu custo acreditar que tenha havido algum tipo de entendimento. Não tenho informação, mas os programas de nível médio da Secretaria, e pelos valores o senhor verifica que são valores de nível médio, para o tamanho das obras que o Estado realizava, pelo tamanho do orçamento que nós chegamos a alcançar, eu tenho informação que sim, mas não posso garantir ao senhor que todas as obras tinham esse tipo de tratamento por parte dos executivos da CEOBRAS. Sim. Caso alguma empresa desses programas ditos médios não pagasse, qual seria o ônus desse empresário? Chegou ao seu conhecimento? O que aconteceria com o empresário caso ele efetivamente não contribuísse da forma que eventualmente... Olha, doutor, algumas informações que me chegavam, inclusive até aí sim das grandes empresas, né, dos grandes empreiteiros, que se queixavam do tratamento, às vezes, assodado do subsecretário Hudson Braga e o Pezão e o Hudson faziam assim o Pezão era o mais tratável e o Hudson jogava mais pesado com as empreiteiras e era um pouco até indelicado. Agora, dizer para o senhor alguma coisa específica, eu não sei dizer, mas certamente haveria retaliação por parte deles, porque alguns dos reclamaram comigo a maneira como eram tratados, inclusive na própria Secretaria de Obras. Sim.
O senhor, fora as informações que tinha de terceiros, o senhor tinha algum controle desses pagamentos para saber se determinada empresa fazia, ou como fazia, de que forma fazia os pagamentos? Isso era uma coisa de controle do controle do Hudson Braga com o Pezão e os seus auxiliares lá da CEOBRAS. Que era uma secretaria muito grande, né? Entendi. As suas informações eram obtidas via Hudson Braga e Pezão. Então, somente. Eles lhe apresentavam algum tipo de, talvez, planilha, documento, algum elemento que demonstrasse, realmente essa empresa está pagando, aquela não está, ou eles apenas lhe informavam? Me informavam pelo que ciência. Por fim, o senhor teve conhecimento ou soube que Geraldo André ou Alex Sardinha, de alguma forma, entabulou algum tipo de benefício? Nunca estiveram comigo. Pelo menos para tratar de qualquer tipo de benefício, nunca estive com eles. Tem mais perguntas, excelência? Uma outra defesa? Jogador do Hudson Braga? Boa tarde. Meu nome é Roberto Palhuso, sou jogador do Hudson Braga. Eu queria entender no programa, por exemplo, Somando Forças, né? Não havia repasse de recursos do Estado para o município? Era o município quem fazia a licitação, quem elaborava projetos? Doutor Roberto. Nesse caso aqui não está em discussão o programa Somando Forças. E eu me referi ao Bairro Novo. O Somando Forças, na verdade, é uma versão apresentada pelo meu governo, porque o governo Garotinho tinha um programa de apoio aos municípios, mas que havia repassado muito pouco recurso. Então nós fizemos um programa maior, que é o programa Somando Forças, com valores muito maiores do que o governo anterior, e que repassava aos municípios. Eu não estou me referindo a esse programa Somando Forças. Esse era repassado aos municípios, os municípios que eles citavam. Nesse caso aqui, da questão processual, em relação ao Bairro Novo, não tem nada a ver com o Somando Forças. O senhor falou que não tinha controle desse valor, mas o senhor mencionou que haveria um valor na Transexpress que era do Hudson e do Pezão. Como é que o senhor sabe disso? O Paulo Fernando me informou. Paulo Fernando era meu assessor pessoal e me comunicou que estava guardando um dinheiro que o Pezão e o Hudson pediram a ele. Sem mais perguntas. Excelência, eu comando só para a defesa de Alex Sardinha. Só uma dúvida conforme o senhor colocou. O senhor respondendo a ele, o senhor disse que o Hudson, pelo que eu entendi, faria algum tipo de coerção, de pagamentos da taxa de constrangimento. Contrato, né? As informações que eu tinha, imagina, eu estou no Palácio Guanabara, né? Uma série de demandas e assuntos. A pessoa fica constrangida. Muitas vezes não chega a você o detalhe da situação. Mas, digamos assim, aqueles executivos e empreiteiros que tinham mais acesso a mim, me confidenciavam da maneira, às vezes, pouco educada com que eram tratados pela estrutura. E essa taxa de O2 a princípio estaria nesse contexto. Nesse contexto. Essa forma de tratar Nesse contexto. junto aos esses empreiteiros que É porque, no caso, o Alex está sendo acusado de corrupção ativa e que é vinculado a uma de ofício do agente público em benefício daquele corruptor, não tem corruptor. Nesse contexto, e você sabendo dessa informação, o que você poderia dizer? O que o Hudson, qual o ato de ofício do poder público em favor, no caso, do meu cliente poderia estar nesse contexto? Doutor, eu não conheço o Alex Sardinha. Sinceramente, só se eu até aqui no processo, meus advogados... Eu digo até da Oriente mesmo. O doutor Márcio e o doutor João me deram aqui. O doutor Márcio me deu um resumo e tem uma foto, inclusive, que o Ministério Público Federal anexou
do Wagner Jordão com o Alex Sardinha. Eu não o reconheci nessa foto, eu não sei quem É é. perfeito, professor. É só, eu estou tentando buscar uma forma até mais abrangente, Aham. a partir do que o senhor sabe, do que o senhor escuta do Hudson e do Pezão na secretaria, na época, Isso. nesse contexto do que eles te passam, o que eles poderiam, a gente vai retribuir de tal forma para essas empreiteiras? Ou fica mais no âmbito dessa coação, desse constrangimento? Olha, na verdade, havia inclusive a escolha das empresas. Havia todo o entendimento entre a Secretaria de Obras, a Secretaria de Obras ela tinha 3 empresas, 3 instituições de debaixo dela. Isso, quem montou o organograma fui eu. Então, na verdade, a Secretaria de Obras ela estava desdobrada em uma série de as suas atribuições numa série de outras secretarias anteriormente ao meu governo. Então, o Pezão assumiu a Secretaria de Obras e nós colocamos debaixo dela o DR, a SEDAI e a EMOB. Resgatamos a EMOB para as obras. Por exemplo, o PAC das favelas foi todo feito pela EMOB. O DR para recuperar as rodovias do Estado e, no caso específico da delegação do Governo Federal para o Arco Metropolitano, e as obras estaduais. E a SEDAI, enfim, água e abastecimento de água e tratamento de esgoto. Só que a CEObras, ela avocava uma série de obras diretamente pela CEObras, que ela licitava, tá certo? Então, essas obras que estão aqui, elas são licitadas pela Secretaria de Obras. Então, a Secretaria de Obras, ela já me dizia, o Pezão e o Hudson me diziam, olha, aqui vamos... Eles teriam essa autonomia administrativa. Tinham, total. E aí iam estabelecendo como, volto a dizer, eram valores médios, era uma estratégia minha equivocada, errada, que eu já assumi aqui toda a responsabilidade de ter valores indevidos recebidos, mas era das grandes empresas e das grandes obras, essas empresas médias ficavam no âmbito do Hudson com o Pezão. E é o que você escutava, que eles tinham... Não, eles me relatavam. Relatava, não era por documento formal. Não, porque eu não tinha nenhum benefício, eu não tinha nenhum tipo de recebimento impróprio. Eu estou querendo ver esse contexto, o que a gente poderia, de repente, extrair... Impróprio foi a minha conduta de aceitar esse tipo de situação. Talvez focando no Hudson exclusivo. Perfeito. Da tua atribuição aqui, Tá. nesse caso. O que eles poderiam dar em favor da empresa média, que você diz que houve, você também não tem essa aproximação toda? Isso. O que o poder público poderia favorecer essa empresa que seja fora desse parâmetro da coerção, do constrangimento, que você Ele acabou de dizer que as empresas eram escolhidas. Exato. Essa é a resposta do... Quer dizer, é fraude à licitação. Exato. É o que está dizendo. Havia um esquema em outro contexto mesmo. direcionado. É isso mesmo. Acabou de responder isso. Não, só quis esclarecer, Exatamente. sem problema. Só quis esclarecer porque tem muito detalhe técnico para a gente seguir. Mais uma pergunta? Não, por mim. Algum outro advogado quer fazer uma pergunta? O advogado. Dá licença, pelo Wagner, então. Fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Ricardo, sou advogado de Wagner. Então, e no início do seu depoimento, o senhor falou que só após a convalidação da Catitude, o senhor tomou conhecimento que o Wagner era um arrecadador. Doutor Ricardo, com certeza. Com certeza. Inclusive, me chamou muita atenção. Eu fui até muito verdadeiro com ele quando nos encontramos em Benfica, porque ele, quando foi preso, ficou num presídio em Bangu, diferente do meu. Eu fiquei em Bangu 8, ele ficou, se não me engano, em Bangu 9. E depois ele foi, em meados de 2017, para Benfica, onde nos encontramos. E lá eu até comentei isso com ele: Wagner, se desculpa, mas eu nunca jamais imaginei que você tivesse esse tipo de atividade, porque eu sempre me enxergava como um cabo eleitoral na rua, nas campanhas eleitorais. Quando eu chegava, sempre havia muita gente, muitos vereadores, muitos deputados, os prefeitos da região. Eu sempre o via por ali. Eu sei que ele havia trabalhado no governo da Rosinha Garotinho, ele vinha de uma história com o Garotinho e com a Rosinha, mas eu nunca soube dessa atividade dele com o Hudson Braga.
Agora, eu gostaria de saber do senhor se nesse caso específico da Oriente, ele teve essa atividade também? Se o senhor pode Não, informar? doutor Ricardo, não posso, porque eu desconhecia completamente, eu não tenho como... O senhor só não conheceu realmente em Benfica? Com essa, digamos assim, com esse tipo de atividade lá em Benfica, porque para mim, até então, eu me lembro, por exemplo, que eu fui preso dia 17 de novembro de 2016. Eu me lembro que em outubro ou setembro ainda era o governador, o governador Dornelles, Francisco Dornelles. Eu fui almoçar com o Dornelles no Palácio Guanabara, mas no anexo onde ficava o Dornelles, do quinto andar, prédio que eu tinha reformado. Lá no quinto andar tinha um gabinete de governador e ele ocupava. E foi almoçar ali mesmo com ele. E eu me lembro de ter visto o Wagner, depois de muitos anos, muito tempo, ter visto o Wagner na portaria do prédio. Porque até me chamou a atenção, falou, como vai, tudo bem? E sinceramente eu não sabia nem o nome dele. Eu conhecia o rosto dele, a fisionomia dele, mas nem sabia o nome dele. Eu peço até desculpas pela indelicadeza, mas não sabia nem o nome dele. Até porque o senhor, no primeiro processo aqui, nessa época de 2016, o senhor foi categórico em afirmar que não conhecia o Wagner. Realmente. Então, desculpa se o senhor não entendi direito. Nesse caso da Oriente, desculpa, qual é a Doutor Ricardo, eu não sei. Não sabe? Não sei. Tá. O modus operandi da Ceobras eu desconhecia. Muito obrigado. Mais algum advogado? O Eu advogado. fiquei com uma dúvida sobre Curitiba, que é na verdade, Claro. né, como o senhor está falando, Claro. né? Havia alguma. O senhor falou que para as médias o senhor não tinha interferência na escolha das empresas. Não. O Pezão e o Hudson me apresentavam, olha, vamos atender aqui, porque você tinha a Associação de Empreiteiros do Estado, né? E elas demandavam lá nas Ceobras, né? E elas colaboravam nas campanhas eleitorais, né? Então, o Pezão e o Hudson diziam, olha, vamos atender a empresa A, B ou C nessa obra, vamos atender naquela, e eram todas dirigidas, eu não posso faltar com a verdade. Dessas obras médias, né? As pequenas, ou como o senhor falou, do Somando Força, eu não sei dizer, porque era municipal. Agora, nessas frentes de obra, que não eram poucas, havia sim. O advogado do interrogando quer fazer uma pergunta? Sem pergunta, excelência. Uma outra pergunta, senhor. Claro. Em vários momentos, não aqui, mas em vários momentos, o senhor menciona que empresas que colaboravam com campanhas eram agraciadas com contrato. Isso. Né? E hoje em dia existe uma discussão sobre se seria um crime comum, se seria crime eleitoral, tal. Acho que não é o caso daqui, mas há outras situações. Eu pergunto, qual o sentido de colaborar com essas empresas? É retribuir com contratos a algum tipo de ajuda financeira recebida, legal ou ilegalmente, durante uma campanha eleitoral? Esse é o sentido? Com certeza, excelência. Com certeza, a relação do financiamento de campanha ficou muito promíscua, o financiamento ficou muito promíscuo ao longo das décadas. A Operação Lava Jato põe isso à luz do dia. Algo que sempre aconteceu, de criar-se um vínculo entre o financiamento, sobretudo aqueles prestadores de serviço que contribuem com a campanha e que esperam ter como devolução o favor de serem acolhidos em obras e serviços públicos. O senhor, como então político que recebia ou dependia dessa ajuda de pessoa física, jurídica, que antigamente podia, como quem dependia, era fácil distinguir o caso de uma empresa ou pessoa física que estava colaborando com a campanha, que acreditava, e aquelas empresas ou pessoas que estavam investindo no candidato para receber um pagamento logo em seguida? Era muito claro, para mim, muito clara a distinção. Empresas que faziam a colaboração por uma identidade ideológica, uma visão de... no meu caso, quando o governador, de seu erguimento do Estado, acreditava que eu era capaz para isso, ou na minha reeleição,
e aquelas empresas que pragmaticamente ajudavam a mim, como ajudavam a outros, visando receber em troca o benefício da prestação de serviço, da contratação, e sempre com contratações direcionadas. Eu posso falar muito do que eu vivenciei como governador aqui e no âmbito da capital também. Eu via muito esse direcionamento como contrapartida do pagamento pela antecipação que recebeu atrás, pela ajuda. Exatamente. E depois benefícios também que eram pagos, porque muitas vezes o valor pago naquela ajuda era aquém do que o benefício pago pelo serviço da obra contratada. Então muitas vezes vinham os valores indevidos para as próximas, porque havia outras eleições e benefícios pessoais, onde esses valores se misturavam. Essa promiscuidade do valores indevidos pago para eleições e para uso fruto pessoal, ela é marcante em todo o Brasil. Bem, posso encerrar? Ok? Perfeito.